eu sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de História. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos de História. Hoje estaremos discutindo um tema muito importante para a história do Brasil, que foi uma fase de grande representatividade, que foi a sociedade mineradora, que era predominantemente urbana. Sua população pode ser dividida entre as camadas médias, entre os homens livres, pobres e escravizados. Consequentemente, nós temos dentro de todo esse topo desta pirâmide as classes mais altas, que tinham efetivamente mais posses nesse período. O ciclo do ouro é uma época de extração e exploração desse ouro, bem como também a exportação desse ouro, que foi efetivamente a figura principal econômica dessa característica do Brasil aqui, que nós temos essa fase, que foi a fase mineradora. Dentre elas surgiu várias cidades no Brasil, que hoje são conhecidas historicamente porque ainda mantêm as características desse período colonial. Para tanto, nós trazemos então 5 características para discutir um pouco relacionado a essa fase. Vamos então à nossa primeira característica. Aqui nós temos então a formação da sociedade mineradora. Território de Minas Gerais, ao final do século XVII, era coberto de matas, povoado por povos indígenas, sem nenhuma ocupação de colonos europeus. Então, em 1693, jazidas de ouro foram descobertas pelos bandeirantes. A notícia se espalhou rapidamente e as pessoas de todas as regiões, de todos os cantos da colônia, foram efetivamente até essa região buscar ouro, explorar essas terras na busca de ouro. Portugal resolveu então, a partir daí, efetivamente analisar mais essa região, bem como também proteger essas minas, que seria, em outras palavras, domínio de Portugal. E quem não gostaria dessas questões, foi efetivamente todos aqueles que tiveram que seguir as regras estabelecidas por Portugal para então poder extrair o ouro dessas regiões. Vamos então à nossa próxima característica. O ciclo do ouro em Minas Gerais. As jazidas de ouro descobertas em Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso foram divididas em lavras, lotes auríferos para a exploração. Essa é a característica dessa palavra chamada lavras. Durante o auge do ciclo do ouro, no século XVIII, milhares de pessoas foram para essas regiões, o qual se estima-se mais ou menos quase que uma população dobrada nesse período, pela quantidade de pessoas então buscando ouro. O enriquecimento fez surgir uma elite letrada no Brasil, vários filhos de exploradores de ouro, que puderam efetivamente mandar os seus filhos para estudar em Portugal, principalmente na Universidade de Coimbra, onde entrariam em contato com ideias diferenciadas que vão chegar até o Brasil, que são as ideias iluministas. Então, de certa forma, esse investimento que ocorreu, essa classe alta que efetivamente se construiu aqui no Brasil a partir da exploração do ouro, trouxe também esse legado, ou seja, essas novas ideias com relação ao território, que até então era predominantemente de domínio de Portugal. Vamos então à nossa próxima característica. A exploração e administração do ouro. Esse período representou o maior momento de controle Brasil por Portugal, pois a coroa cobrava altos impostos sobre o minério extraído. Estes eram fundidos e taxados nas casas de fundição, que foram criadas aqui no Brasil, onde recebiam um selo que atestavam que os impostos já tinham sido pagos por aquela quantidade de ouro. No entanto, havia desvio
e quando descoberto, efetivamente, essas pessoas eram penalizadas pelas normas portuguesas. E assim a gente tem, então, um dos critérios importantes que vão modificar esse cenário, que é efetivamente essa condição da rigorosidade que nós tivemos aqui das casas de fundição. Vamos então à nossa próxima característica. Os principais mecanismos de controle relacionado à exploração do ouro, que são, então, em outras palavras, através de algumas normas estabelecidas aqui no Brasil. Primeira delas, o quinto, que estabelecia 20% de toda a produção de ouro caberia ao rei de Portugal. O quinto foi conhecido popularmente no Brasil como Quinto dos Infernos, que foi, em outras palavras, relacionado a essa taxação. A derrama era uma cota aproximadamente de 1.500 quilos de ouro por ano, que deveria ser atingida pela colônia. Era uma exigência que se tinha. Caso contrário, penhoravam-se os bens dos senhores das lavras. Então aí tinha toda essa exigência. Captação, imposto pago pelo senhor de lavras por cada pessoa escravizada que trabalhava nos seus lotes. E aí nós conseguimos perceber então que esses altos impostos que eram taxados por Portugal basicamente dificultava grande parte de todo esse processo da mineração que ocorria no Brasil. E assim a gente tem efetivamente o início de uma insatisfação por parte daqueles que tinham as suas lavras aqui no Brasil. Vamos então à nossa próxima característica. A inconfidência mineira, a corrida do ouro, as cobranças e os abusos pelo poder estabelecidos por Portugal provocou os choques, como por exemplo a Guerra dos Emboabas, em 1707 a 1709. Entre outros, nós temos aqui também um notável conflito que ocorreu, que foi a Inconfidência Mineira, também conhecida como Conjuração Mineira, que ocorreu nesse território. Influências essas que vieram também de todo o pensamento iluminista que foi trazido por aqueles que foram estudar na Europa, principalmente, como citamos anteriormente, a Universidade de Coimbra. E assim a gente tem a relação, então, de vários aspectos que ocorreram nessa fase, principalmente com relação à característica dessa sociedade mineradora, que a base dela foi a exploração de minérios aqui no Brasil, principalmente a relação com o ouro. A todos vocês, espero que tenha contribuído para conhecer um pouquinho mais sobre a nossa história, aqui no nosso Flash da História. Nos encontramos no nosso próximo vídeo.